Está entrando no ar. As amigas. Mulherada abençoada é na 93 FM. E juntos mais uma vez, Neis Marcela Bastos. Mais um sábado, minha amiga Márcia Cartier. Estamos de volta. Hoje não tem muito sol, mas verdade. aqui dentro tá quente. Tá, brilha o sol da justiça. Não é? O sol da justiça não para de brilhar e hoje promete, hein, amiga? É verdade, estou vendo aqui duas figuras incríveis, abençoadas, né? Cheias de Deus e sorridentes, alegres, Mulheres saltitantes. inteligentes. Verdade. A gente já tava batendo um papo aqui antes. Em off. Ó, maravilhoso. Vamos apresentar? Vambora! A gente começa com quem? Vamos começar com a pastora? Pastora Elaine Cruz, seja bem-vinda, pastora. Muito obrigada, é sempre muito bom estar na 93 e agora no programa Amigas, as amigas, né? E promete mesmo. O tema de hoje e a companhia tem sido sempre muito bom. Bom demais. E com a gente também, pastora Lisa Afonso. Que bom recebê-la aqui. Gente, que delícia estar aqui com vocês. Estilosíssima, né? Estilosa, linda. Primeira vez de muitas, não Verdade, esqueçam com de ir, certeza. Será uma tarde profetiquíssima. Isso aí. E ó, e tem promoção, não tem, Marcinha? Tem sim, ó. Tem DVD Propósito do Kleber Lucas, mais CD a Bíblia Mensagem, Antigo e Novo Testamento, pra quem participar do quê, hein, Marcela Bastos? Solta aquela vinheta. Desenho animado. Gente! Vamos lá, porque o desenho de hoje, deixa eu mostrar aqui pro Jair, pra quem tá acompanhando a gente. Aliás, pra você, lembrando que o programa As Amigas agora fica disponível com imagem no YouTube, né, Marcinha? Verdade, é só ir lá, o canal da Durante a 93 semana. FM. Isso aí, você vai ver lá. E hoje, a pastora Lisa Afonso, nessa primeira hora do programa, arrasou no desenho, não arrasou, Marcinha? Arrasou. Tô vendo uma mulher sofredora, gente, cheia de lágrimas. Ó, vai lá no nosso Olha, Facebook. que será, hein? Vamos, o que será? Vamos dar uma dica pro pessoal, porque vai chegar lá no nosso Facebook e a gente tá com uma promoção lá em cima primeiro da banda Gálbano. Verdade. Então desce um pouquinho, rola um pouquinho embaixo. Você já vai ver a foto das amigas. Estamos nós quatro lá. Nessa foto tem o desenho da pastora Lisa. Você vai dizer que cena bíblica é essa que a pastora Lisa desenhou e vai levar o que, Marcinha? Mesmo? Mais uma vez dizendo pra você o DVD Propósito do Kleber Lucas, mas aquele CD Bíblia Mensagem Antigo e Novo Testamento é demais. Na voz Essa de coletânea do nosso Homem de Ferro, o pastor Marco Ribeiro. É você que nunca pensou que eu ouvia a Bíblia na voz do Pois Homem de é. Ferro. Eu vou pra casa ouvindo, maravilhoso. volto, é muito bom. No E aí carro você direto. não fica estressado no trânsito, Não entendeu? fica, é a palavra se alimentando, Entrando sendo lá em edificada. você. E ó, é nessa foto também do Face, né, Marcinha? E no Verdade. nosso WhatsApp, É o 968038319. que você participa dando a sua opinião no programa de hoje. Aliás, com áudio também, né? Pode ser com áudio de uns 15 segundos. 15 segundos. A gente dá uma canja pra É você no verdade. máximo 20. É, tá bom. Conta a sua história pra gente, que aqui, ó, papum, é rápido, mas a gente quer saber se você vive, viveu ou conhece quem vive o tema de hoje. Então, fica ligado aí no tema de hoje. Posso soltar, Marcinha? Vai fundo. Você tem dificuldade de ser feliz sozinho? Você faz de tudo pelo outro, muitas vezes se anula, se esgota e até mendiga assim atos de amor de alguém? Você é daquelas que precisa que as pessoas te elogiem e que reconheçam suas qualidades para poder se sentir capaz? E quantas decisões? Consegue fazer escolhas sozinha ou sempre precisa de alguém para fazer isso? Gente que não acredita em suas próprias capacidades, que precisa da constante aprovação de outros. Gente insegura, ciumenta demais, que vive com medo de ser abandonada e por isso acaba se moldando à vontade alheia. Pode ser alguém dependente emocionalmente. Aumenta o som do rádio, porque hoje o papo das amigas é sobre dependência emocional e chegou a hora da gente segurar o espelho pra dentro da própria alma. Estamos apresentando As Amigas. Apresentação: Márcia Cartier e Marcela Bastos. Juntos por aqui, Neis Marcelinha. Juntinhas, minha amiga Márcia, as nossas amigas pastora Lisa e pastora Elaine Cruz. Já tem gente participando lá no Face, você viu, Márcia? Sim, ó, Marilene Braga, beijo pra você. Amo as amigas lindas e guerreiras do Senhor. Que saudades da pastora, da doutora Elaine Cruz. Beijo.
Nailda Santos também falando aqui, ó, a mulher do fluxo de... Ih, não posso falar. Ai, gente. Não, mas o pessoal tá dando as opiniões. É verdade. Lá, né, Marcinha? Verdade, Tá eu já fui vendo? falando. Mas boa tarde, amigas mais contagiantes da rádio. Que contagiar melhor. Beijo. Olha aí, coisa boa. Vamos entrar nesse papo, então? Vambora. Meninas, é o seguinte, dependência emocional é aquela hora quando você fala disso, você começa a pensar, né? Você pensa em você, pensa nos outros, pensa em quem tá em volta. Verdade. Minha pergunta é, vocês acham que todo mundo é dependente emocionalmente de alguém ou de alguma coisa? Eu acredito que sim. Mas às vezes isso não é tão evidente porque algumas pessoas conseguem ter um bom equilíbrio emocional e aí elas puxam a responsabilidade para si. Mas no ponto de vista geral, a maioria das pessoas, se não dizer todas, tem sim. A gente acaba dependendo um pouquinho. Sim, do marido, ou de repente da mãe, de repente de um amigo mais próximo. Mas às vezes algo não tão nocivo. Então eu acredito que a gente passa um pouco por essa questão de depender emocionalmente de alguém. Sempre Sim. tem um grauzinho de dependência. grauzinho. É interessante. Grau. É interessante que de tudo que Deus criou, e nós não somos animais, nós somos seres humanos. Mas dentre tudo que Deus criou, o ser humano é o mais dependente. Então a gente, por exemplo, um animal consegue em poucos dias, às vezes em poucas horas ele está procurando o próprio alimento, ele está andando, ele está se virando, ele está se alimentando. O ser humano não. A gente precisa do outro para dizer pra gente se a gente é bonito ou feio. A gente precisa do outro para dizer se nós somos amados ou não. A gente precisa do outro para comer, a gente precisa do outro, né? Quanto beber para direcionar a nossa vida. E isso foi alguma coisa feita por Deus, dependente. pastora? Por Deus, porque o ser humano nasce dependente do outro. O bebê sozinho não consegue nada, ele não consegue se movimentar, ele não consegue comer, ele não sobrevive. E essa sobrevida física também acontece do ponto de vista emocional. Uma criança pode ser linda, mas se ela é criada no lar onde diz você é feia, mamãe não gosta de você, essa criança vai se sentir feia, vai se sentir mal amada, e isso vai gerar uma carência muito grande. Então, nós nascemos absolutamente dependentes. A criação, a formação e a vivência vai tendo que fazer com que a gente consiga ir criando as nossas independências. E é muito legal quando uma criança pequena diz assim, não, eu quero ir com vestido rosa. Não, eu quero ir com a blusa azul. Eu quero sair, porque a criança começa a escolher o que comer, começa a escolher o que vestir, começa a selecionar algumas coisas. Então, a criação tem que dar essa oportunidade da gente crescer e se tornar emocionalmente independente. Mas muitas vezes isso não acontece. Então, a dependência emocional, né? exatamente, ela inicia com a gente, ela tem que ser muito bem tratada para que a gente entenda o seguinte, emocionalmente nós sempre vamos ser dependentes do afeto do outro. Agora, isso pode fazer com que alguém consiga superar, tipo, eu gostaria muito que meu marido me amasse, eu gostaria muito de ser muito querida, o que eu posso fazer para isso? Ou pode ser patológico e doentio. E aí a gente vai entrar nesse ponto. Podemos ir por partes? A Marcinha falou aqui sobre dar espaço, né? Do pai e da mãe, dar espaço na criação. Como é que fica esse equilíbrio na opinião de vocês, meninos, principalmente as três que são mães? Porque, de repente, às vezes a mãe e o pai puxam um pouco mais e diz assim, se eu der um espaço demais, meu filho e minha filha vai embora, vai, né, subir na minha carcunda e vai começar a mandar em tudo. E, ao mesmo tempo, não ser aquele pai e mãe que acaba criando uma dependência. O legal é que a criança, assim, ela tem o movimento de ser independente. Toda criança tem. Também. Né? Deus criou a gente assim, no sentido de... A criança, o pai fala, faz, ela diz não. A gente diz não, ela vai rindo, coloca a mão na tomada e tá rindo. A gente sabe que ela tá enrolando a gente. Ainda faz o quê? Isso. Mas elas precisam de limites e devem precisa ter. do limite, exatamente. E essa dosagem é que é fundamental. A gente dá o espaço, mas ao mesmo tempo manter a rédea. Então todo mundo tem o ímpeto de independência, mas e aquelas crianças que são mais dependentes? Não tem criança que é mais dependente da mas mãe? aí é o que a doutora falou. Existem alguns temperamentos que, vamos dizer assim, tornam isso um pouco mais exacerbado, mas o peso maior ainda é na criação. Sim. E tem uma faixa etária que é a mais crítica, né? Eu, por exemplo, eu tenho um filho de 9 anos. 2 aos 4 anos. Ele é bastante parecido comigo, muito independente e tal, aquela coisa toda. Tem os momentos de muita dependência emocional e tem os momentos que ele é muito independente, quer fazer tudo sozinho. Mas por quê? Porque ao longo também na minha criação a gente vai dando autonomia, a gente vai gerindo e você tem que ter uma sensibilidade de onde você vai puxar, onde você vai liberar um pouquinho mais, porque na verdade isso vai fazer parte da personalidade e compor o caráter do indivíduo, Claro. né? Eu me lembro quando a minha filha, ela estava saindo das fraldas, né? Era bebê. Aí eu
coloquei ela no maternal. É interessante porque a criança, ela se acostuma fácil, ela tá no meio das Muito crianças. rápido. O que acontece? O primeiro dia de aula eu levei, foi lá em Niterói, eu levei ela e a diretora, né, você sabe, a única filha, aquela coisa toda agarrada e tal. Ela chorou horrores, mas aí ela falou assim, olha, você tá preocupada, mãe? Fica escondida que você vai ver que daqui a pouquinho ela tá brincando. Não demorou muito, tava ela de chupetinha, mas ó, não escorrega, brincando, e eu lá ainda chorando. Quer dizer, na verdade, a dependência era minha sua, e era não sua. dela. E tem criança, é muito engraçado. Você citou um exemplo, eu lembro do meu Um filho. assunto que eu ia também tocar, porque às vezes a Isso. dependência É era a mãe, é a mãe. Eu lembro dos meus criança. filhos. O meu filho, quando A foi à gente escola. quer meio sequelada. Né? Isso. O meu filho, quando foi à escola, daí a gente via a diferença, né, de temperamento. Meu filho, quando foi à escola a primeira vez, eu fiquei do lado de fora, que você fica ali esperando. Toda hora ele vinha, dava um tchauzinho, né, vinha, dava um abraço, mas voltava, brincava, teve todo aquele trabalho do tipo, né, tinha 1 ano e pouquinho, 1 ano e 6 meses. A minha filha, também nessa fase de 1 ano e meio, foi pra escola. Ela não voltou nem uma vez, não veio jogar beijinho nem uma vez. Só perguntava pra professora. Minha mãe tá lá fora, né? Minha mãe tá lá fora. Você assegurava que Eu você saí, tava as lá, mães já acho olhavam as pra meninas mim e mais pensavam assim, independentes. gente, que mãe é essa que a menina não volta? Mas, ó, contando É dessa característico história, também dessa da menina. A menina é mais da menina. independente. A menina é Mas mais olha independente. só, lá em casa nós somos 2 meninas. A minha irmã é 6 anos mais velha do que eu. Então ela foi pra escola. E a minha mãe conta que ela foi com a minha avó levar a minha irmã. E a minha irmã fez um escândalo, garrava no portão, mãezinha, pelo amor de Deus. Não me deixa aqui, parecia que a garota é pro matadouro. Meu Deus. Eu não vou embora. O drama. Minha mãe trabalhava fora. Enfim, eu quis ir pra escola muito cedo. Eu fui com 3 anos de idade pra escola pra não ficar em casa. E ela conta que ela foi com a minha avó, ambas educadoras, e falou assim, pronto, agora a garota, a Marcela, vai fazer escândalo igual Fez a outra. nada. Pois diz ela que eu entrei com a minha mochila, com a minha merendeira, sentei na cadeirinha, dei tchauzinho pra ela. Quando eu olhei de volta que ela tava lá, eu falei, você ainda tá aí? Eu fui com ela, já era, né, uma cidadã do mundo. E ela conta que pra ela, falou assim, mãe, pra minha avó, não vamos embora não, que não é possível, essa garota vai chorar em algum momento. E aí não chorou, e aí entra... Quando a Márcia falou, entrou deu esse clique na minha cabeça que eu queria que a gente conversasse exatamente por parte. Como é que a mãe percebe que ela tá dependente dos filhos ou tá criando filhos dependentes dela? Olha, que vocês se acham? ela é casada, quando ela percebe que ela pensa muito mais na função materna do que na função conjugal, né? Uma mulher casada, ela é primeiro esposa e depois ela é mãe. Quando a mãe se chama de mãe para os filhos, né? Às vezes o próprio marido, ao invés de falar pelo nome, falou, ô papai, você já viu? É muito feio mãe, marido, mulher se tratando de pai e mãe, né? Lidando com a questão da maternidade como se fosse a coisa mais importante. Talvez nocivo, nocivo. Num primeiro momento, realmente a gente tem mais tarefas, como, né? Porque assim que nasce uma criança, é muita Muda tarefa, tudo, é tudo verdade. novo, muda tudo. A Depende- casa muda, totalmente a rotina. dependente, né? Isso. Mãe. Agora, a nossa função primordial primeiro, a gente continua sendo mulher, a gente continua sendo serva de Deus, a gente continua sendo esposa e depois a gente vai ser mãe. Quando se inverte isso, e o papel materno impede a pessoa de sair, impede de viajar, impede de jantar com o marido, impede de Já é um não indício consegue de uma confiar em dependência. ninguém para cuidar daquele filho, às vezes nem na própria mãe ou na própria sogra, né? E cria uma dependência do tipo, filho vai pra escola, ela fica chorando em casa, essa mãe precisa de ajuda. E acontece da mãe chegar pro filho e dizer assim, você ama mais quem? A mamãe ou o papai? Aí já é, né? Não tem isso? É complicado isso, Acontece. nossa. Até pouco tempo eu lidei com um caso assim. E é bem complicado, porque você tem que orientar a pessoa, e não é só uma questão espiritual, tem vários Não, psicólogos, procura um profissional, porque a pessoa às vezes perde o time mesmo de que ela é dependente. E ela acha normal. E coloca o filho numa situação Sim, complicada, sim. né? Tem muitos casais e muitas mães que fazem do filho seu psicólogo, né? Contam todas as desgraças que acontecem na casa, na vida, no casamento. É bem né? delicado isso. Isso é muito complicado, porque a criança nasce com o peso de que eu preciso cobrir a Como minha se mãe fosse um emocionalmente, né? Exatamente, eu preciso ser o homem da casa. E não tem nada pior do que E pro aí, menino quando você dizer cresce, porque vai ele é o casar, homem vai da ter casa. problema, né? Claro. Muitos. Por exemplo, hoje eu acredito que a pastora, por ser psicóloga, ela consegue dizer isso, claro, muito melhor do que eu, que sou uma curiosa, na verdade, na área.
Mas hoje eu acredito que parte dos homens que são casados e que têm problemas relacionados ao casamento, a tratar a esposa, enfim, a ser autônomo como homem dentro do casamento, talvez ele tenha tido um início lá atrás de uma dependência da mãe. Aquela mãe que não se portava bem, aquela mãe que de repente tinha tudo, era o filho, aquela coisa toda. Então, assim, é bem delicado e eu diria que talvez 70%. Dos homens são. Que é possível, por exemplo, numa relação, a gente tá falando da relação parental ainda, sim, né? Que a mãe tenha dependência do filho, o filho seja completamente independente. O filho fala, mãe, para com isso, pai, para com isso, tal. Existe o outro lado, quando o filho é dependente, muitas vezes a gente fala, não, você vai sozinho, você vai fazer isso sozinho, você não precisa que eu esteja aqui do seu lado pra você fazer uma lição, né? Eu não preciso estar do seu lado com os seus amigos, você pode estar. Então, a gente empurra e fica de olho, tem um né? caso muito próximo, que inclusive assim, é próximo mesmo, né? Minha irmã tá aqui, pode confirmar, gente, claro, não pode dizer, mas é algo assim. Embora a língua fique, ela sim, mas é algo estarrecedor, porque a mãe, ela criou o filho numa dependência que ambos não conseguem ter autonomia. Então, assim, é um rapaz que tem dificuldades no casamento, é um rapaz que quando cresceu, o pai não autorizava ele ter atividades masculinas, por exemplo, futebol, mexer com uma coisa de obra, uma coisa assim. E hoje, o relacionamento deles é de total dependência. Hoje ele tá atravessando uma situação delicada e verdadeiramente tu vê nítido que a mãe fica numa proteção absurda quando o cara já deveria ter startado, né? Eu vejo também muito isso quando é criação de vó, né? A avó parece muito mais protetora. Parece que não é isso? Porque diz que vó é 2 vezes a mãe. E protege tantas vezes quando é um rapaz, né? Que ele fica meio que. Segunda mãe, isso é fato. Exato. Isso acontece. Ela pega a carga do que ela já foi mãe, bota mais a carga da avó. É aquela saudade dos filhos que eu tive, que eu perdi, né? Então fica uma saudade. Eu tenho filhos casados, ainda não sou avó, mas os meus 2 filhos estão casados. E dá uma saudade. Você vê uma criança pequena, projeção, dá né? aquela saudade do tipo, nossa, né? Lembro do meu filho com essa idade de 5 anos, de 2 anos, de 3 anos. Exatamente. É bem assim, né? Igualzinho, é né? verdade. Só que é diferente. Quando um filho nasce, quando um neto nasce, é muito importante que essa avó esteja muito bem resolvida, goste da vida dela, se organize, porque esses fatos não voltam, né? E o filho, e o neto que vai chegar... Não é o problema da minha mãe, isso. gente. A minha mãe, graças a Deus. De ficar com e o neto, vai, vem só dar um muito beijo. raro. E o neto que chega é aquele filho com açúcar que você vai brincar, mas que você não tem mais a obrigatoriedade de educar, né? De formar, que você vai ajudar na formação e ter essa independência, porque se o filho precisa, o neto muito mais, até porque vai estar numa outra geração. E o neto, quando se submete a essa questão da avó, esse neto também, aí sim é dependente, precisa de uma ajuda até maior do que o extra, filho. né? Meninas, eu sei que a gente precisa faturar, né, Marcinha? Isso, e como a verdade. gente tá indo por partes, eu vou deixar aqui uma pergunta no ar pra quando a gente voltar e depois a gente mudar ainda na questão parental. Como é que a gente orienta, então, um filho que percebe que a mãe é dependente emocional dele? De repente o menino ou a menina já é adolescente ou já é adulto, está sofrendo porque ou o pai ou a mãe estão ali sufocando. Como é que faz? E também, em contrapartida, como é que a mãe faz quando percebe que o filho é dependente emocional dela? Estamos apresentando As Amigas. Apresentação: Márcia Cartier e Marcela Bastos. Um papo gostoso, né, Marcinha? Pois é, vai a música, vai o comercial e a gente continua por aqui. Muito bom. A gente não vê a hora passar. Agora Verdade. também tem uma galera acompanhando a gente no Facebook. Tem a Tainara Maria, Lúcia Lopes, Adriana Maia, Ciane Costa. O pessoal tá de norte, sul, leste, oeste, nosso Rio de Janeiro, nosso Brasil, né? Um abraço também pra Vivian Cordeiro, Shelly da Souza, ainda a Vera Ferreira, lá de Campo Grande, zona oeste do Rio, ligadinha aqui, ó. Tem gente costurando, gente lavando louça. Hoje o pessoal não tá na piscina, hoje não, né? O tempo não permite. Que o pessoal Churrasco, tá? Na piscina, Só pra dar água na boca, é verdade. Aliás, continua dando a sua opinião pra gente, né, Marcinha? Aí no Facebook. Aproveita e conta pra gente de onde você tá ouvindo as amigas, que a gente gosta de saber, né? Isso, ó. Sua opinião.
968038339. Pode mandar no seu alô. E ó, aqui no WhatsApp, esse que o Marcinha acabou de falar, uma das nossas ouvintes disse assim: boa tarde, as amigas. Me deem a opinião de vocês. Eu tenho uma filha de 7 anos e eu confesso que eu acabo privando a minha filha de brincar muito com os filhos dos vizinhos. O meu esposo diz que eu tenho que deixá-la brincar. Mas eu vou contar pra vocês os meus motivos. Essas crianças são criadas muito soltas. Elas xingam muito, vivem brigando entre elas. Por isso eu acabo não gostando de deixar a minha filha demais com elas. Eu estou errada? Estou criando uma dependente emocional? É a pergunta. Então, eu acho que assim, vamos botar um metadinha. Que é passando pelo ponto da sociabilidade, a gente entende a preocupação de uma mãe, porque você investe todo um tempo, uma vida, para educar um filho. Mas essa criança, ela precisa sair. Então, você tem que criar mecanismos para que essa criança possa, sim, conviver, possa sair, possa brincar, mas você dar algumas diretrizes. Por exemplo, você vai começar a falar palavrão, as crianças, você direciona a sua filha para que quando isso começar a acontecer, ela se retire, peça licença educadamente e saia. Quando começar os conflitos, ela se retire. Claro que vai ter momentos que em alguma situação ela pode estar no meio do conflito. Só que a gente precisa entender que isso também vai estar forjando ela para um ser humano melhor, né? Ela precisa entender de lidar com conflitos, ela precisa lidar, e a oportunidade dela estar na rua brincando com os coleguinhas tem que ter um tempo, não vai ficar o dia inteiro. Tem que ter um horário, de preferência supervisionada, a mãe ali no portão, isso é importante, né? Porque quando ela tiver um conflito posteriormente, ela vai conseguir lidar melhor, ela vai conseguir entender, vai conseguir administrar, mesmo como criança. Existem crianças hoje que, por serem totalmente isentas, não poderem participar de lidar com crianças na rua, de brincar, elas têm mais dificuldade para resolver conflitos. Elas têm dificuldade quando de repente chega na igreja um coleguinha fala alguma coisa e pronto, virou um problema, vai chorar. Por quê? Porque ela não consegue lidar em outros. Fica privado. A sociabilidade, ela é fundamental, né? Uma coisa que a gente precisa só ter cuidado é com o meio. A Bíblia mesmo diz, as más companhias corrompem os bons costumes. Ele corrompe o caráter. Caráter é formado a partir do ensino, a partir do exemplo e é formado em casa. Quando a gente fala de caráter, a gente está falando de algo que a gente vai amarrando em mais de 90% em torno do final dos 7 anos de idade, 8 anos. Então, essa primeira fase e depois também é fundamental que a criança seja acompanhada. Por isso que a gente escolhe a melhor escola, né? A gente seleciona os amigos dos filhos. É muito melhor que a criança brinque em casa sobre a nossa orientação do que solta na rua. É muito bom que a gente conheça a família. Se ela vai brincar na casa de alguém, eu preciso conhecer os pais, conhecer essa família, né? A gente não pode soltar a criança na rua e deixar de levar domingo para a escola dominical e para a igreja. Porque é muito melhor ela ter amigos na igreja que ter amigos na rua, né? É muito melhor se ela pode brincar com primos ou com a família mais próxima, que a gente conhece, convive, e ainda assim sob uma supervisão de um adulto, do que deixar essa criança solta. Então, se ela tiver que descer para um play ou tiver que descer para a rua, realmente que tenha supervisão de um adulto. Mas se a gente já sabe que o meio é comprometido, meus filhos sempre souberam, não brinco na rua, eu vou descer, vou brincar só com um amigo A, B ou C e no máximo vai vir brincar em casa. Então eu conhecia todos os amigos, sempre trabalhei fora, mas assim, a gente tem que organizar, porque não adianta. Quando chega na adolescência é a mesma coisa. Tem muitos pais que pensam assim, eu vou cuidar do filho porque ele é pequenininho, mas na adolescência ele já é grandinho, eu não preciso mais. Não, e é assim mal, porque o adolescente continua dependendo, precisa dos limites. Precisa que a gente diga, com essa pessoa você sai, com essa não. Essa aqui vai, às vezes meus filhos falam, mas por quê? Eu falei, um dia você vai entender. Hoje eles entendem. Mas sabe aquela menina que você não deixava, virou lésbica? Sabe aquele outro, virou isso, virou aquilo, desandou. Aí hoje eles agradecem. Só que hoje eles estão na casa dos 25, 30 anos. Mas ok. Às vezes a gente é a chata, é o mal, mas a gente precisa é muito chata. Eu tenho meu exemplo pessoal, é muito parecido com o dessa mãezinha. Eu tenho um filho de 9. Então, até mais ou menos uns 5 anos de idade, ele só ficava dentro de casa. Eu costumava dizer que ele era ratinho de laboratório. Os primeiros anos da formação tem que eu travava ele em casa, porque geralmente as crianças na rua são desse sentido. Fala palavrão e não respeita, enfim. Só que chegou um determinado período que eu precisava deixar ele sair pra brincar, pra conhecer, pra se sociabilizar, porque
A gente acha que às vezes é só igreja, não é. Não. Né? E eu sempre orientei ele dessa maneira. Olha, se um coleguinha falar alguma coisa, te desrespeitar, falar palavrão, você pede licença e sai. E é engraçado que às vezes eu tenho que sair de perto dele Sim. pra rir, porque às vezes ele entra murcho, entra chorando. E aí eu pergunto, o que aconteceu, Enex? Aí ele fala, o coleguinha falou palavrão. E é um colega específico. E sabe o que é legal também? As crianças entendem. Os amigos dos meus Isso. filhos entravam na minha casa. Sabia que não podia xingar. E aí, quando eles falavam palavrão, eles olhavam pra mim, Já, ou às vezes até pro já meu filho sabe. Tiago, diziam assim, desculpa, eu sei que na sua casa eu não posso falar palavrão. Isso então, é muito bom. então as crianças precisam entender. E elas entendem muito bem. Elas sabem que pode ir na casa de uma avó e a avó deixa tirar tudo da estante, e na outra avó não deixa. Então, a criança de Sabe pequenininha, o ela limite, sabe os limites. É importante que os amigos dos nossos filhos saibam os limites da nossa casa, que os nossos filhos entendam isso. Só que isso precisa ter muito diálogo, muito bate-papo, porque o filho tem que ir lá, ouvir o palavrão, voltar pra casa e falar, mãe, bate-papo. né, minha Olha, filha dizia, e mãe, muita aconteceu isso. Tem que paciência. Eu Nossa, tenho uma pá. filha de 15 anos, todo mundo aqui sabe, né, que é a Pérola. E eu tava falando aqui em off, né, eu vou falar agora pros ouvintes, que às vezes eu me surpreendo com a maturidade da minha filha. É o que a doutora Elane Cruz, é você criar, é você Tá junto, educar, tá conversar. junto, observar. Aí esses dias eu até abri agora no Face dela pra lembrar o que ela colocou. Ela postou algo que realmente eu já tinha conversado com ela, falei pra ela um tempo atrás e tal. E ela fala assim, quando a mãe da gente, ela que legal. repostou, né? Ou seja, quando a mãe da gente diz que tal amiga nossa é falsa, fé na mamãe, que se afasta da amizade porque deve Ou seja, ser já se mesmo. identificou. Mãe Ela já nunca sabe que- erra. Olha aí. Nunca erra. Então Isso eu aí. fiquei tão feliz, eu botei até a meia ali Tá, na não chora condição. não, tá? Porque Tá quase, tá quase. não, gente, porque a gente vê o quê? A gente vai, conversa, a gente fala, e às vezes a gente pensa, Senhor, será que eu me fiz entender? Será que, né, eu tô fazendo a coisa certa? É isso você vê mesmo? o resultado do seu Mas eu esforço. vejo o resultado. Isso eu sempre falei assim, eu acho que eu tô indo pro caminho certo. E o legal é Não, isso, que às vezes que a hora que você tá falando, É. nem sempre o filho diz, puxa mãe, você é maravilhosa, isso mesmo. Não, na Na hora, hora não. vai falar. Quando Mas aconteceu uma depois- situação, ela depois ficou afirma. até e meio iradinha. Fica. Mas depois ela É fica, normal. porque, mas é normal. Normal. E eu deixei ela no momento dela, no espaço dela, pra ela refletir. aí. Porque precisa também desse momento. Tem, Você não sim. quer. É como a gente. Alguém vai falar alguma coisa pra gente primeiro vai até lutar e relutar. Sim, Porque aquilo tá Te ferindo, me confrontando. confrontando. É. Aí depois eu falei assim, meu Deus, olha aí o resultado. Olha que já tem um tempinho isso. Filha, saiu de mim. Eu Super tenho importante meu DNA isso. ali. É você conversar, você tá junto, você dar espaço e você deixar e vai você caminhando. vê que ela vai refletir aquilo que você Exato. tem ensinado. E as maiores dores de um adolescente, né? Tantos anos de consultório, mais de 30, maiores dores de adolescente e de jovem é exatamente aquela sensação de estar solto, pai e mãe não me instrui, não me ensina, não teve ninguém pra me dizer isso aqui é um Você maço, trabalha isso com aqui é um adolescente. problema, isso aqui Precisa precisa do do limite. limite. Então, Sim. a gente às vezes, Precisa. em torno dessa correria da independência, a gente solta, a gente larga. Não, a gente deixa ir. A gente trabalha a maturidade, a escolha profissional, como é que se escolhe amigos, a gente Orientação ensina o os tempo caminhos. todo, né? A gente deixa, mas a gente tem que sempre dizer, olha, a hora que você precisar, a ponte tá aberta, vem pra mim. Porque é A gente dessa conversa. maneira que, no equilíbrio, pra não cair No no que a gente tá equilíbrio, falando da no dependência, equilíbrio, isso que a aí. pessoa se sente amada. Não à Sim, toa o sim. filho se sente amado, sim. Não à toa que eu hoje trabalho fora, tenho uma idade, mas eu até brinco com a minha mãe. Se eu demorar a chegar que ela não me liga, quando ela me liga, eu falo, ué, achei Demorou. que já não tinha mais Isso aí. filha, não tava querendo saber onde eu estou, porque o filho gosta dessa Gosta, preocupação do pai. gosta. Mas a gente tem que ter o equilíbrio, então, pra gente sair da relação ponto, né? parental. Sim. Vamos responder aquela pergunta que eu fiz, eu vou aproveitar, vou exemplificar aqui com o WhatsApp que o pessoal manda aqui pra gente, 968038319. Uma das nossas ouvintes diz assim, olha, a minha mãe é muito dependente de mim. Ela gosta de saber tudo que eu gasto. Se toma meus remédios na hora, se eu tomo os meus remédios na hora, ela é protetora demais. Eu sou casada. E isso me incomoda muito. Mas eu confesso, eu também sou dependente da minha mãe. Eu a amo demais e não consigo colocar limite. Mas confesso que não viveria sem a minha mãe. Sou dependente também do meu esposo. Meninas, me ajudem. Fico triste quando não sou aceita. E aí? Se essa menina já é casada e a mãe ainda tem essa liberdade, esse vínculo de perguntar tudo, né? Com que dormiu, se fez sexo, se tomou remédio, se não sei o quê.
muitas vezes, quando o filho é pequeno, o filho diz, poxa mãe, para, né? Deixa eu ir. Às vezes o marido aponta, você está dependendo demais, uma amiga aponta, alguém mais próximo aponta, se frequenta uma igreja, muitas vezes alguém da igreja percebe, uma conselheira, um pastor, a esposa do pastor, percebe e dá um toque. É importante que a gente ouça, né? É importante ouvir. Mas muitas vezes, quando o filho cresce, que já é o caso aqui, é esse filho que muitas vezes tem que dar o limite. Fala, mãe, eu já sou casado, a senhora não precisa se preocupar com isso, sabe? Se preocupa com a sua aula de hidroginástica, vamos matricular a senhora aí pra fazer alguma coisa, né? Pra se envolver mais no trabalho da igreja, ou fazer mais alguma... Porque é importante, às vezes, desvencilhar e também dar uma outra ocupação. Porque às vezes a ocupação dessa mãe a vida inteira foi com essa filha. Então, muitas vezes... É a filha que vai ter que dar o limite pra mãe, nesse caso, até que a mãe vá percebendo e vá criando outras coisas para que ela se ocupe, se preocupe. E talvez ela tenha que fazer a mesma coisa com o marido. Acho que uma questão também que é bem delicada nessa relação seria como eu posso dizer, a pessoa saber trabalhar bem a sua individualidade. Ela precisa pontuar isso como indivíduo, demonstrar isso. Por exemplo, eu tenho um caso, desse caso que eu citei antes, que existe uma dependência mútua. Uma codependência, que a gente chama. Pra tomar uma decisão qualquer, a pessoa tem que consultar, e aí a mãe, quando vai fazer qualquer coisa também pra ajudar, fica uma autoproteção. Isso aponta pra mim que ambos não conseguem trabalhar a sua individualidade, que é colocar ali os seus pontos, procurar fazer coisas sozinhos para se identificar, se valorizar, se perceber. É um exercício, porque você, quando lidar numa questão como essa, você precisa saber exercitar. E às vezes não adianta muito só a gente comentar. É um direcionamento bem específico, orientar também, procurar um profissional, entendeu? Hoje a gente tem não só profissionais, mas pastores que estão bem embasados nesses assuntos. E tem casos que é demônio mesmo. Existem algumas situações, por exemplo, quando uma pessoa casa, né? Pai e mãe deixa de ser família e vira parente. Verdade. A família é aquele marido, a família é aquela esposa. Só que, pastora Elaine, eu tô vendo que a coisa é complicada nesse ramo. Porque olha só, mas olha vamos lá, tem mais no zap, ó. Olha só, tem mais aqui, ó. A minha mãe, outro ouvinte, Meu Deus, gente. quer mandar até como eu devo criar os meus filhos. Eu tenho medo de magoá-la. Acabo não falando. Só que no final ela me estressa tanto, que eu acabo xingando ela. Isso, não adianta. Porque eu já pedi com carinho, com educação, milhares de vezes, mas a minha mãe não me respeita. Mas ela não tem que pedir. Ela acha que ela tem que se meter. Mas sabe o que acontece? Às vezes mãe. casa, vai morar com a mãe, vai morar com a sogra. Mas quem casa, né? Quem casa quer casa. É o que acontece? Às vezes a vida financeira ainda não tá estabilizada e fica aquela coisa de não querer magoar, porque tu na casa dela, acaba a gente tá dependendo aqui. Sabe? Então fica dependendo também financeiramente. E às vezes mulher dependendo de homem financeiramente, homem dependendo de mulher. Claro, os dois são uma só carne, vão dividir tudo. Mas vamos supor, meu marido falta amanhã, eu não sei como me virar. Gente, ó os maridos aqui falando, ó. E quando a esposa casa e não perde o vínculo com a família, nessa dependência. Acaba morando perto. Os maridos estão começando. Tá começando a pular. E muitas vezes o que precisa acontecer é literalmente esse casal sentar junto e combinar quais são as nossas regras. Quais são as regras para a criação dos nossos filhos? Como é que a gente vai gastar o nosso dinheiro? Porque não entende que, na realidade, todo casamento é a inauguração de uma nova família. Pai e mãe vira parentela. Então, na hora que uma mãe ou uma avó se mete, vamos dizer assim, mãe, eu e o fulano, que é o meu marido, decidimos que vamos criar assim. Nós dois decidimos que vai ser dessa forma. Sempre vamos lá, vamos ajudar os meninos, então. O nós. Como é que os meninos que estão ouvindo a gente, vou falar, os meninos que perceberam que as meninas, suas esposas, são dependentes das mães. Como é que ele chega pra ela e diz, filha, vamos fazer as nossas regras. No telhado. Meus filhos, minhas Primeiro filhas, tem que vamos ter fazer as paciência, nossas porque regras. o homem às vezes não tem tato pra lidar com mulher. O homem ele é muito objetivo. A mulher tem que ter umas voltinhas assim, ele tem que pedir a Deus primeiro. Não vamos espiritualizar, mas nós somos seres espirituais. Sim. Então a gente precisa entender que existem questões que a gente tem que trazer sim pra atmosfera espiritual. O cara, o homem, o esposo, ele precisa pedir em Deus aí, o Espírito Santo, orientação pra lidar com isso e pra ter estratégia de Deus. Porque
Existem casos, essa questão de dependência emocional, ela é muito crítica. Claro. Porque às vezes são coisas que vêm desde a tenridade. Então como é que você muda o comportamento de uma pessoa, de uma mulher ou de um homem que de repente já tá com 40? A melhor forma, a melhor estratégia delicado. certamente é sentar, né, não para reclamar, Mas tá? pra Para ponderar. pontuar. E aí isso Lembra serve tanto aquela pro homem quanto situação? pra mulher. Naquela situação, eu e você combinamos isso, mas você, por conta da sua mãe ou do seu pai, de quem quer que seja, fez aquilo e deu isso aqui errado. Naquela outra situação, nós brigamos por conta disso. Então, vamos nós dois elaborar e pega um papel. Isso. Pega um papel e anota. E fazer Nessa pensar, né? situação, Anota nós as vamos agir situações. assim. Nessa situação, nós vamos agir assim. Sabe, um contrato mesmo de como é que nós vamos conviver. Isso, claro, que o ideal é que seja verbalizado a partir de uma amizade. Sim. Mas quando isso não acontece, é importante. Agora, o homem, muitas vezes, mesmo sendo objetivo, ele reclama. Não é reclamar, não é apontar. É como é que saber nós falar, vamos né? agir daqui pra frente. E muitas vezes, ele também se colocar. Porque muitas vezes fica exposto. E ele não se coloca. Ele reclama depois pra mulher, mas diz, sogra, eu e ela acertamos que vai ser dessa forma. Pode ser assim? E aí Vamos a minha por aí? pergunta é Isso aí. essa. E quem é que fala com os pais? É o próprio Não, filho é o que tem filho. que falar É o com os filho que pais, tem que não é isso? falar. É o filho Porque que tem que se senão o posicionar. genro vai falar. Aí vai o dar genro é o problema. mal. A nora vai falar, vai dar problema. Daqui a pouquinho estão os sogros falando do E genro da nora. Não, dessa isso questão aí. que a Quem se pastora posiciona Elaine, é o filho. ela sinalizou, eu acho que um posicionamento do casal, esse acordo, ele precisa ser estabelecido prontamente, porque Antes do casamento. as interferências externas, elas Vão são acontecer. terríveis. São Gente. coisas assim de você, às vezes, quero decidir a cor do carro. A filha vai perguntar pra mãe. A mãe que decide. Olha o pai aqui, que ó, decide. no WhatsApp, ela Sem tá dizendo aqui, segurança ouvinte, também, ó, né? a minha mãe quer mandar até no meu esposo. Ele também tenta não se estressar, mas faz 6 anos que eu estou casada e toda Ela vez não que ela se vem na posicionou. nossa casa, ela interfere em todos os assuntos. Ela não consegue ouvir nada sem ter um comentário. E a mãe, é difícil, eu sou sogra, né? Eu posso Terapia na falar. mãe, né? Terapia na terapia mãe. Isso! A gente precisa Mamãe, entender vamos que é ao uma terapeuta. outra casa, são novas regras, é uma outra família. Eu, quando visito os meus filhos, e eu sou daquela sogra que chego com mala, porque eles moram nos Estados Unidos, então eu não vou fazer uma visitinha de tomar um café da tarde, né? verdade. Eu tenho meus pais que moram lá, mas enfim, eu fico na casa deles. Então, não é aquela sogra que aparece só pra um café e vai embora, com o almoço de domingo Leva um programado. mês, né? Não, eu fico lá, eu fico lá. Temporada. Isso aí. Se decidiu guardar a caneca nesse armário, é nesse armário. Eu não vou modificar. Tem sogra que chega, muda Dando tudo do faxina lugar. na casa dá da faxina pessoa, na né? casa, É fica verdade, passando a mão pra ver se horrível. tem poeira, né? Reclama com o genro, reclama com a nora. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque é uma outra casa. Você pode chegar e falar, nossa, eu guardaria isso aqui diferente. Mas eles decidiram guardar daquele modo. Eles decidiram colocar. Né? Se vierem perguntar, aí você pode dar uma opinião, falar, minha opinião é essa, mas vocês dois que decidem. Porque são os filhos que decidem. E isso faz parte de tornar Mas os nossos nesse filhos exemplo- independentes. Nesse exemplo que você tá dando, eu acho que é delicadíssimo Sim, quando a questão é patológica. claro, mas é porque... Eu acho que daí é ainda pior, porque a pessoa vai ser reincidente diversas Mas vezes. ela só vai travar quando a filha e o marido, Acontecer o alguma coisa filho que e for falar, a né? nora Sim. sentarem e Se falarem, posicionar, olha, né? até Posicionar aqui é a senhora vem, mas É. daqui pra frente nós decidimos. Olha Isso aqui, tem que mais um acontecer. caso, ó, no 96 Com muito carinho, mas tem que acontecer. 8319. Uma das ouvintes diz assim: eu era assim. Se libertou, Eu era sogra. graças a Deus. Foi quando meu filho falou pra mim, ela levou impacto. Ele disse pra mim assim: você não é da família, não, mãe. Deve ter dito, você não é família, Isso você é aí, parente. isso aí. Ela falou: eu fiquei doída. Meninas, eu era nova convertida. Meu Deus. Nessa hora, minha neta de 4 anos me defendeu. Ela brigou com o pai, dizendo: papai, minha vovó. É minha vovó. É mamãe, papai e vovó. Aí ela diz assim: hoje, Deus me libertou. Isso aí, ela entendeu. Eles é que vêm me visitar. Hoje, quem vem atrás de mim, ela diz, são eles. Mas acho que, de repente, ela precisou desse impacto. É, Isso, verdade, geração pra de Talvez não acordar, tenha sido né? da melhor forma, mas né, foi o impacto. E é difícil, que porque fez com que assim, ela acordasse. eu preguei, ensinei, escrevi sobre isso, tem vários livros sobre isso há muitos anos, né? Mas a hora que você percebe, uau, não é mais família, é difícil, tá? Não é uma coisa fácil, não. Você, vira parente, você né? lidar com isso, você perceber uma coisa, vem na ponta da língua e você fala, não posso falar, minha filha é casada, não posso me meter. É a Não decisão posso deles. mexer.
né? É decisão Deve ser deles, eles difícil escolheram. É difícil, porque você sempre teve essa... Agora, é muito Essa legal, porque influência, quando né? você se coloca na sua posição, e graças a Deus tem um bom casamento, tem uma vida que segue, você tem outras atribuições, tem um casamento feliz, aí os filhos O vêm, filho vai buscar, a nora né? vem, o genro vem, né? Porque fica percebe que eu... também, né? Isso, que eu Existe tenho um um exemplo respeito. pra buscar, exatamente. Vamos Meninas, precisamos saber. parar e ter resultado de promoção. Desenho animado. Pastora Lisa Fonte, conte pra nós, não esconda nada. Jamais esconderei. Isso. Direi a todos em alta voz. Olha aí. Pode dizer? Pode. Pode. Gente, o meu desenho, ele tem a ver com uma passagem bíblica que eu amo muito, que é sobre a mulher do fluxo de sangue. Percebe a mãozinha aí? Olha aqui, Sentindo ó. uma cólica, uma dor. Verdade. Né? Eu tentei a dona fazer uma mulher cólica. sofrida, faltou um pouco de cabelo. Ela tá chorando aqui, Tá ó, chorando, né? Tem o dinheirinho ali do lado, tá com fluindo, um sinal né, de Márcia? menos, dizendo que Gastou acabou, né? muito, é, Enfim, eu bem queria escrever, mas Meu não Deus. podia. Olha, quem faturou o DVD Propósito Kleber Lucas mais CD a Bíblia Mensagem Antigo Novo Testamento foi Marilene Braga no Facebook. Falou certinho, se deu bem, vem buscar onde, Marcela? Na Rua Gotemburgo 211, aqui em São Cristóvão, a partir de segunda, né, Marcinha? E não esqueça a identidade, tá Por combinado? Estamos apresentando As Amigas. Apresentação: Márcia Cartier e Marcela Bastos. Juntinhos aqui nessa tarde maravilhosa, são 4h06, virando o relógio 4h07, Marcela, com uma hora passa. A hora boa, Marcinha. Gente Até porque na do 93 é só céu. vitória, nas amigas é só vitória. Verdade. E tem mais prêmio, não tem, Maria? Tem sim, tá na hora. Desenho animado. Pois é. Pra você que disse assim, puxa vida, eu acertei o desenho da pastora Lisa, mas não fui Isso. sorteado. Oportunidade pra você, que agora leva o que pra casa, Marcinha? Olha, leva bolsa com picolé e sorvete de rigra. Que delícia, hein? Mais CD a Bíblia Mensagem Antigo e Novo Testamentos. Olha aí, vai se deliciar Que lindo. com o picolé lá da E Riga, cedo, vai se também. alimentar espiritualmente também. E o corpo físico. É verdade. Pacotão Tá aqui, ó, completo. eu tô mostrando aqui pro índio, já foi índio, tá? Ah, tá aqui. O desenho da pastora Elaine já está lá, disponível na nossa página do Facebook. Confesso que é Seja uma incógnita. perseverante. Ó, esse aqui é pra quem lê a Bíblia. É mais hein? pegadinha. Se eu Eu fosse acho que você, quem eu não lê ia a lá. Bíblia Esse aqui é vai pra ter que quem ir no tio frequenta Google. a escola Verdade, bíblica é o dominical. sol e a lua ali, né? Que Ó, é isso? Fica ligado. Depois dessa dica, Sol e a lua, a né? Márcia deu uma dica boa. uma dica Você boa. é sensacional. Ela é mãezona, ela é mãezona. Eu gosto Márcia, das minhas. Ela gosta de dar um prêmio. Ó, mas se eu fosse você, eu ia lá. Seja perseverante. Quando você entrar na nossa página do Facebook, por que eu tô falando isso? A gente tem lá fixado a promoção da Banda Isso. Gálvano, que vai ficar fixada lá até o dia 11 de março, que é quando acaba a promoção. Então você desce um pouquinho, tá o nosso post lá das amigas, a nossa foto, as pastoras, você vai conhecer a pastora Elaine, pastora Lisa, a Marcinha, a mim, e nesse post você vai encontrar o desenho da pastora Elaine, que é pra quem lê a Bíblia. Esse é um desenho profético. Verdade. Você vai dizer, ela esse vai é. mostrar se você lê a Bíblia ou não. E também vai comentar contando a sua história pra gente. Aliás, contando história pra gente, já tem gente contando aí no Zap. É não o tem, Marcinha? 968038319. Corre. Tem bem áudio aí. Tem eu áudio? acho. Vamos Tem. saber aqui, vamos saber. Cadê o áudio? Ah, sim. Agora sim, o áudio. Solta aí. Vamos soltar, vamos saber o que tá. Olá, boa tarde. Oi. Aqui em casa dessa mesma forma. Eu tenho uma irmã de 55 anos que mora nos fundos do quintal da minha mãe. Está indo embora para casa dela e já está em depressão, já está chorando, já tá tomando remédio, está se preparando porque ela não aceita que não vai embora. Isso aí, ó, tá vendo? A mãe não independência. aceita que a filha vai de embora. 55 anos está indo morar, deve ter conseguido comprar a casinha verdade. dela. E o negócio é pesado, a gente vê que a dependência... Nesse caso é pesado ao ponto de até adoecer, né? E adoece. Você vê que ela tá em Muita depressão, gente a mãe tá em adoece, entra em depressão. É. E a gente precisa
a gente precisa entender que a vida é feita de ciclo, é feita de fases, né? A vida tem momentos. Existe o momento da criança pequena, existe o momento da gente começar a soltar, existe o momento desse filho e dessa filha encontrar o seu caminho profissional, e muitas vezes implica, inclusive, ir para um outro país, né? Como é o caso dos meus filhos. Existe um momento de ser mãe, de ter a sua casa, de ser pai, enfim. E a gente precisa acompanhar de longe, sem perder a noção de que a nossa vida também continua, né? A vida não pode parar, porque a vida... Porque o filho está indo. O filho está indo, a vida continua. Então, o que essa mãe síndrome fez? do ninho vazio, Mas né? nesse caso, eu acredito que precisamos também ponderar e saber, no caso a família também vê, porque assim, se a pessoa que está indo embora tem 55, vamos supor que a mãe seja bem idosa, né? Então tem também uma outra questão que precisa ser estudada, porque geralmente na idade, né, de velhice, a gente tem sim uma dependência que eu diria que seja natural. Sim, de Verdade. cuidado. Então, até, é legal de cuidado. Certo Então, medo, né? é um filho, uma filha que tá ali pertinho que não vai estar mais. Então, de repente, pode ser que a pessoa E esteja... aí, esse filho que tá saindo tem que chamar os Tem que ter irmãos, tem que chamar os irmãos e falar: olha, até aqui eu cuidei da nossa mãe, tava aqui do lado, acompanhando, ela hoje tá numa idade X, vai precisar do nosso apoio. Vamos dar o suporte, Vamos revezar, vamos cada nos dia organizar. Exato, E também tem isso, sentar né? com essa mãe e falar: mãe, depois senta com a mãe e diz: mãe, nós nos organizamos, nós definimos assim, a senhora não vai ficar sem cuidado. É importante, claro, Sim. né? Porque não é só, às vezes, dependência emocional, às vezes, dependência financeira. Isso. Né? Existem outras dependências que muitas vezes se sobrepõem ao emocional. Agora vamos falar daquela dependência entre homem e mulher, a dependência emocional. Ó, Senhor. Acontece no namoro, no noivado, no Muito. casamento. A mulher tem uma tendência a ser mais dependente emocional do que o homem, gente? Olha, a mulher, ela tem... A mulher é muito interessante, que ela é reativa. A Bíblia é linda, né? A gente lê os textos bíblicos, só tem um texto que diz assim, que as mulheres mais velhas ensinem as mais novas, tá lá em Tito. As mulheres mais velhas ensinem as mais novas a amarem seus maridos e seus filhos. Então, a Bíblia não tem nenhum outro texto que diz: esposa, ame o seu marido. Todas as vezes diz pro marido: ame a sua mulher. Né? Quando o marido ama, é amigo, respeitoso, cavalheiro. A mulher ama automaticamente. É diferente do homem. A mulher pode ser maravilhosa, cuidadora, super amiga, deitar no chão pra ele passar por cima. Ele vai passar por cima e não necessariamente ele vai amar. Porque essa decisão da mulher é mais fácil, ela é mais reativa. Então, isso faz com que ela espere mais, né? Além disso tudo, existe uma criação que muitas vezes cria assim: a menina precisa ser coberta por um homem, né? Precisa ter a cobertura financeira, emocional, como se a mulher não tivesse inteira sozinha. E na realidade, isso tá errado, né? Então a gente precisa. Tem a questão da criação, mas tem essa questão da mulher esperar mais do homem e muitas vezes deixar de ir. Eu gosto muito de Débora. Débora diz: olha, eu vou, você tá com medo de ir sozinha, então eu vou, mas eu vou. Fique sabendo que Israel vai saber que uma mulher esteve do seu lado, né? E é interessante isso, esse movimento da mulher pela independência, ao mesmo tempo que ela consegue estar sob a mesma missão. Sim. Estar submissa com um homem que é amoroso, que ama, que decide amar sua mulher, é muito fácil, é natural. Ser submissa para um homem que, desculpem, é burro emocionalmente, não é amigo, que é um gasta Nabal, dinheiro, Que é um Nabal, é muito de ser uma Abigail para um Nabal é muito difícil. Não, Só e sendo Abigail eu gosto mesmo, quando você fala de Abigail, é legal É linda. ressaltar que ela não perde a feminilidade, Não. ela pontua bem a destreza como mulher, Respeita mas o marido. ela lidava naquele caos ali. Isso aí. Bem É porque delicado. numa relação amorosa não pode ser uma prisão, não é isso? Você não pode, porque tem homens que são realmente verdadeiros opressores, não é? Eles pensam As que são pessoas- donos, né? Exato, não são E donos. aí também é criação, né? O que não tem de mãe que cria filho dizendo assim: meu filho pode tudo. Exato. Né? O filho pode sair, pode voltar a hora que quer. As filhas todas, as irmãs têm que ficar Isso é trazendo, tem que terrível. fazer, Tudo pra fazer ele. o pratinho dele, levar a aguinha pra ele, como se o filho fosse o centro da casa. E ele vai com essa mentalidade do aí ele casamento, vai achando que a achando mulher é que tem uma empregada fase e que eu não sei se opressora. vocês tiveram Não é assim, oportunidade não. de ouvir, mas que é algo que é perigosíssimo, que muitos homens já ouviram Exato. e ouvem até hoje. Pais dizerem: prendam suas cabras que meus filhos estão soltos. Isso aí. Então o cara, ele vem com uma carga demoníaca. Pode fazer É isso. verdade. Dizer assim. Olha, contrária à palavra do Senhor, Exatamente. né? Cristo E aí é um como- cara que vem que não acaba não sendo um facilitador para que a esposa seja ali a mulher idônea a qual o Senhor
né, determinou pra que fosse, enfim. É bem delicado isso no nosso meio. Tem muito. Ontem aqui no debate nós tratamos de um assunto que agora em Angra dos Reis, uma moça, não sei se vocês viram isso, ela denunciou o marido, ela apanhou de fio, tomou chicotada Meu Deus. de fio elétrico. E ela conta que ela foi chicoteada pelo marido ao lado do filhinho de 8 meses. Meu Deus. E esse casamento vai fazer 10 anos agora, em abril. Ela diz que ao longo desses 10 anos, ela sofreu diversas agressões. E a foto, gente, se jogar na internet, vocês vão ver. Ela não mostra o rosto, evidentemente, mas a o foto, corpo, né, você todo vê nas lanhado. costas, é um negócio horroroso. É impensável que um homem possa fazer isso com a sua esposa ao lado do filho de 8 meses. E ela conta que... Ela diz assim, na entrevista dela, ela fala assim, é tão impressionante o que ele faz, ela usa isso, a dependência emocional, porque muitas vezes eu apanhava e achava que eu era culpada por estar Isso acontece. apanhando. Isso acontece. A É a mentalidade mesma coisa que acontece com estupro, é a mesma coisa que acontece com abuso sexual, é a mesma situação que acontece com a questão emocional. A carência é tanto, Afetiva, a né? dependência. Eu dependo que o outro goste de mim, então eu vou fazer tudo, até apanhar. Isso acontece muito. não passa É muito nem só triste, eu pela questão emocional. já recebi em consultório ao longo desses anos, não foi uma vez só. Mais chocante foi uma mulher de 95 anos que apanhava do marido de 97 anos e que já tinha mais de 50 anos de casada e apanhava Apanhando. desde o Esse início. Eles- Né? E hoje em dia tem ali Maria da Penha. Ela tem só essa. foi porque ela já estava numa situação tão complicada que eu tive que chamar os filhos e falar, presta atenção. Não, e Né? aí, Como é que fica? esses dias Então, eu é tava muito triste isso. numa conversa 50 entre amigos pra anos definir Tem mais algumas 50 coisas anos de apanhando. eventos que a gente faz e Fernanda não tava, uma amiga que tá sempre comigo, minha irmã também sempre está junto, mas nesse dia elas não estavam. E foi pontuado sobre essa questão em relacionado à dependência emocional e a falta de reação das mulheres. E é impressionante porque, assim, o que vem na cabeça é que essas mulheres, elas se sentem tão incapazes de sobreviver. Baixa autoestima total. Elas não se valorizam. É como se elas não se amassem, vamos dizer assim. Elas se veem incapazes de viver fora daquilo ali. Porque, de repente, aquele cara que deu tudo, por exemplo, eu conheço um caso terrível. O cara dá tudo. A pessoa tem tudo. Mas ela não consegue troco de sair quê? daquela relação É um preço. de dependência. Ela não consegue Ele dá tudo sair. financeiramente, mas Tudo. também... Tem um preço. Por Mas outro lado, deprime. pro outro lado, conheço casos que a pessoa não tem nada, são paupérrimos, a mulher também não consegue reagir, porque acha que o homem é o provedor e ela não vai conseguir sair, ela não vai conseguir produzir. Então é algo que vai muito além só disso que a gente tá falando, de Na dependência. verdade, não tem uma... Se você vê dependência em mulheres que são super bem relacionadas, É. muito bem sucedidas financeiramente, que têm, assim, Que às são vezes até lindas tem e como maravilhosas, se tem manter tudo. financeiramente, Como você né? vê ainda, atinge todas as classes e todos os níveis, porque independe do que o outro faz. O que depende é como é que eu me sinto. Né? Eu me coloco numa posição de que não vou conseguir ninguém, que ninguém me ama, que ninguém me quer. E quando essa pessoa, né, de quem a pessoa é dependente, ainda percebe isso e usa isso Controladora, no sentido né? de Sou que controladora, e tem mulher que absurdamente ouve controladora. isso. Você nunca vai ser feliz sem mim. Eu sou a única pessoa que você tem. Eu sou o único que te aguento. Eu sou o único que fica do seu lado. Eu sou o Alguém do único outro que lado não sei o deve quê. estar achando que tu tá tendo revelação, tá? Ai, não Mas é eu ia verdade. continuar pedindo disso. Mas Não, é por aí. Só ouvir em casa, O sabe? pessoal vai, a pessoa ouve isso. É. Ninguém te quer, tá vendo? Qualquer situação vai que ser E a aconteça na pessoa família. você não costuma vai ceder, sair. vai cedendo, Isso. cedendo, E a outra pessoa controlando, acredita, ela E o acredita perigoso que é precisa quando ficar você naquilo. não tem a certeza de quem você é. Você não tem a sua autoimagem, você não tem a tua autoestima trabalhada. Que não foi Isso formada, que não foi criada. Isso é triste. terrível, porque a pessoa vai passar anos, como aconteceu com essa senhora que você citou, 95 anos subjugada. Vai se submeter a diversas situações e ela não consegue sair. E é engraçado que, às vezes, a gente de fora, a gente vê determinadas situações, a gente fala, gente, mas como é que pode? Por que essa pessoa não sai? Porque existem relacionamentos que são abusivos. A gente não tá aqui Sim. falando, se separa. Não. Existem casos que se a pessoa
tá sofrendo agressões e espancamento de filho, abuso sexual. por uma questão é delicado, é risco de vida. Claro. Sendo risco de vida, minha filha, em nome Às de vezes Jesus. é pra mulher, às vezes é pros filhos, né? Isso aí. Então, assim, esse tema hoje, ele é muito agregador, porque muitas mulheres estão dentro da igreja, estão vivendo isso e não conseguem se enxergar em Deus pra saírem dessa situação. Quando pode buscar uma ajuda profissional é ótimo, né? O que a gente faz num caso desse? Você vai puxar lá de trás, ver aonde que isso começou, Isso. como é que se formou, a que dependência era essa de uma amiga, porque depois, quando acontece com o marido, ela já era dependente de uma amiga, ela era dependente de uma prima, era dependente de alguém da família, era aquela coisa assim, não vivo, tem ciúme dessa prima, porque eu tenho que, essa prima você pode brincar comigo, se não sei o quê, então já é uma pessoa que já traz um ranço, ela sempre foi dependente, e aí consegue um cara que acha isso maravilhoso, porque tem uma mulher que vai fazer tudo que ele quer, né? Se sente Isso, então, né? claro que você puxa isso e vai trabalhando isso e pra tratar. Mas mesmo quando não possa, se não puder, busque em Deus, né? Não tem melhor manual de autoestima do que a Bíblia Sagrada, né? Dependência é só de Deus. A gente depender no sentido de que eu não vivo sem, é só de Deus. Eu amo meu marido, né? Vou fazer 34 anos de casado, namoro com ele mais 5, então a gente tá falando aí de 39 anos, amo os meus filhos, tenho uma família abençoada, mas assim, dependência no sentido de a coisa mais importante da vida da gente é Deus, porque é Deus que abençoa o casamento, é Deus que abençoa o marido, é Deus que abençoa os filhos, é Deus que abençoa tudo. Então a nossa dependência tem que ser de Deus, tem que estar em Deus. E quanto mais uma pessoa consegue entender isso, mais ela consegue se desvencilhar dessas amarras do abuso emocional. Ela vai amar, ela vai conseguir dizer pro marido, meu bem, ok, vamos fazer dessa forma, mas eu não aceito mais que você me trate dessa forma, né? Eu não vou mais deixar de buscar o meu Deus, não sei o que, de ter a minha vida, de sair, de trabalhar, né? Vamos sentar, vamos conversar. O marido acaba sendo mais importante do que Deus, né? Com certeza. Agora, a dependência emocional faz isso. Aquela pessoa é aquilo que me amarra, é mais importante que tudo na minha vida. Agora, como é que percebe no namoro? Uma coisa no casamento, a gente falou aqui, já tá vivendo aquele lance do abuso, da agressão, porque a dependência acaba levando naturalmente pra isso, faz o homem meio que se sentir dono, e às vezes até a mulher, né? Mas como é que percebe no namoro e no noivado que de repente eu sou uma pessoa dependente emocional? Porque eu acho que se entrar num casamento desse jeito, tem tudo errado. Acho que o ciúme, né, excessivo também mostra muito demonstração de ciúme excessivo. Eu acredito que, por exemplo, se a pessoa não consegue se valorizar, eu por exemplo, eu sou uma pessoa que eu procuro sempre rever as minhas qualidades, as minhas habilidades, me valorizar, né? Para que eu consiga lidar bem, porque eu vou encontrar pessoas que são melhores do que eu em determinadas coisas, outras pessoas que não. Então isso já é um indício. Se você não consegue se perceber num relacionamento e você sempre que todo mundo acha que todo mundo está muito superior a você, isso já é um indício de que tem um problema de autoestima grande. Porque aquela pessoa que nunca acha tudo que ela faz, ela não consegue ver que nada é bom. Ela insegura, né? A insegurança é muito forte. Ela não consegue terminar o que começa. Se premiar, por exemplo. Você fez uma conquista. Se você não consegue comemorar sua conquista, se alegrar com aquilo que você conquistou ou fez, isso também pode ser um indício muito forte de que você é dependente emocionalmente. Então são até dicas, né? Procurar se valorizar daqui pra frente. E às vezes fica fácil no meio, por isso que é importante. Por exemplo, quando o namoro ele isola a pessoa, é terrível, né? Daí a importância do espaço. Eu falo isso porque eu sou pastora, porque é importante. A importância da convivência da família, de namorar em casa. Então, hoje em dia a maioria não namora mais em casa. De namorar em casa, do casal de namorados e de novo estar junto com a parentela, batendo papo de vez em quando. Da importância da igreja. Porque quando esse namoro começa a isolar aquela menina ou aquele rapaz, da mãe, do pai, dos irmãos, da igreja, do trabalho, dos amigos, tem que sair do trabalho, dos amigos, não pode sair com ninguém, não pode ver ninguém. E a pessoa admite isso, ela já está entrando numa dependência. Há indícios aí. Vocês acham que namoro na adolescência não dá uma certa queda pra cair pra dependência emocional? Sim, eu sou contra. Porque quando você começou a dizer, quando a pastora começou a falar isso, não é nem que às vezes eu falo pros meus adolescentes, não é nem que eu sou contra de vocês namorar, na verdade sou, eu brinco com eles. Na verdade eu acho que vocês têm que estudar, tem outras coisas pra fazer. Mas é porque eu percebo que acho que
talvez até pela falta da maturidade, acontece de, se eu não for, ele não vai. Uma vez eu cheguei pra doisinhos lá, tia, eu não vou pra esse evento, porque ela não vai. Eu falei, oi? Não, mas peraí, ela não vai, mas eu vou. Então você vai comigo, vamos parar com esse negócio de ciúme, que eu vou estar lá, senão eu ainda brinco, senão eu arranco teu olho fora. E o dela também. Então, porque acho que acaba criando. Não tem maturidade ainda pra ser. Gera uma responsabilidade, dependência. exatamente. Tá Lidar com os sentimentos. E se a grande questão é, quanto mais dependente uma pessoa é, quanto mais carente, né, essa palavra, quanto mais carente afetivamente uma pessoa é, mais cedo ela começa a namorar. Ok? Então, esse é uma fórmula. Aquela menina que 11, 12 anos já quer ter um namorado, Ela tá transferindo uma os situação sentimentos, de figura expectativas pra paterna. outra, exatamente. Existe uma questão aí que é complicada, falta, né? de uma carência, tá? Então, Exato. essa carência precisa ser suprida. Vai suprir estudando, vai suprir ganhando as suas conquistas, conquistando, vai suprir tendo amigos, indo pra igreja, sabe? Se envolvendo com coisas, aprendendo música, tocando, participando de banda, participando de eventos. Igreja Isso. Exato, Vai tocar na banda. É verdade. Isso. Porque quando a pessoa vai ficando sozinha, aí a hora que começa, na adolescência, 13, 14 anos, arruma um namorado, é o supra-sumo, aquele menino que Não, tá e aí ali. é só aquela pessoa. E Aí você eu afasta acho da que família. desses sinais... E sofrem, quando terminam, sofrem. Acha que nunca mais vai voltar. Que Eu acho fica, que porque assim, acho que ó, ninguém vai me amar como ele, entendeu? Ninguém vai me querer. Um outro Tem sinal até que eu aquele acho que, filme, assim, O que é muito Primeiro Amor, relevante, né? que deixa muito claro quando a pessoa ela é dependente emocionalmente, é quando ela não consegue lidar bem consigo mesmo sozinha. Ela tem a necessidade de estar tem que ter sempre alguém. Tem que... Não, essa garotada que não consegue ficar sem beijar, não consegue ficar sem Entendeu? namorado, né? Que eu acho Não, muito eu digo esquisito, né? Porque de sozinha, solteiro independente do é namorar. até casar. Eu não concordo com isso, não. Tem pessoa que fica mal por tá estar namorando ou não tá sozinho. namorando. Solteiro é até casar, não é até tão casar, solteiro. é Solteiro verdade. tá todo mesmo aquele que namora tá solteiro. sim. Quem tá noivo tá solteiro. Não é assim, não. Mas eu vamos digo lá. no aspecto, por exemplo, assustador, do convívio mesmo. Porque é importante você estar só, de vez em quando. Não tô falando só de relacionamento, namoro, enfim, eu tô falando só como pessoa. Não é a solidão, é Não a é a solitude, né? Isso, Às vezes exato. não tem uma solidão. Eu tirar um dia, vou sair eu comigo mesma. E aí, E vou esse caso, pro shopping. isso Tem esse gente que não marido consegue fazer ou a isso. Eu mulher acho que tem que essas pessoas viajar, não vai se ter que ficar gostam. sozinha. Exatamente, É, a mas pessoa isso não é gosta um da própria indício companhia. de dependência emocional. Amar o Aquela pessoa próximo não como a ti mesmo vai consegue. conseguir amar o próximo nunca. Não se ama. Antes da Marcinha Verdade. botar aqui, a gente tem que ir pro break. Olha isso. só, uma ouvinte aqui no WhatsApp, ela disse assim pra gente: eu namorei no passado uma pessoa que depois dele ter ficado desempregado e eu ajudei financeiramente, um belo dia ele chegou pra mim e disse assim: olha, eu sou totalmente dependente de você. Jesus. Só que pra ela não funcionou como uma declaração de amor, não. que bom, Ela amiga, disse assim: arrasou. isso me assustou tanto, meninas, que na outra semana eu tava terminando Muito com bem. ele. Estamos apresentando As Amigas. Ei, Marcelinha, tamo junto Nós aqui. duas aqui, o tricô. Tricotando, né? Uma Mulher, coisa. não tem Não, jeito. para. É verdade. tem É que no falar corredor, é no banheiro, né? Não, para. Tudo é oportunidade, Verdade. né? E não para também, Marcinha, lá no nosso Facebook, a oportunidade do pessoal. O pessoal vai ganhar o quê mesmo, Marcia? Gente, vai ganhar. Cadê Su? Cadê Su? Su levou pra sumiu poder daqui, botar. Su. Vem ela Olha, correndo. A Vem ela Sussu é correndo. a nossa Vem. paqueta. Olha, vai ganhar uma bolsa com picolé e sorvete giga. Delícia, delícia. Mais CD, a Bíblia, Mensagem, Antigo e Novo Testamento. Tá ali um desenho interessante, aquele desenho. Aquele desenho que a gente tá falando, o pessoal tem que ler a Bíblia. E bom que Verdade. tem um monte de gente falando um monte de coisa. É verdade. eu tô É vendo mesmo? aqui. Tá interessante. Várias histórias ali. Tem. Tem até gente. Apocalipse. Tem até o Apocalipse apareceu. Como a isso é gente bom, falou né? aqui que o pessoal tem que saber e conhecer a Bíblia, acho que o pessoal tá botando pra fora tá. aqui, né? Vai lá. Ó, aqui no nosso WhatsApp 968038319, o pessoal tá dizendo aqui, ó, estou ouvindo vocês, tô amando. Esse é o segundo sábado que eu tô ouvindo aí, ó. Descobriu. Descobriu, Ouve esse agora sábado, vai ouvir outro sábado, sempre. outro sábado, durante as Bem-vinda. férias dos arrebatados aí. Fica com a gente aqui nas amigas, né, Marcinha? Verdade. No Facebook tem gente aí pra mandar beijo? Tem o Jô Ferreira Santos, Cacau Pereira, Suzy Mendes, Edmilson Augusta, Carla Cristina, Paulo Lopes. Os homens participando bastante, hein? Os meninos Jô gostam. Ferreira, é verdade. Tati Barreto, Sani Costa. Um abraço aí, deixa eu ver aqui.
Também da Anailda, Leilane Rodrigues, Alice Lima, Val Marques, Jocilene, muita gente. Tem parabéns também que a gente tem que mandar, né, parabéns. Marcinha? Pois é, cadê o parabéns aqui? Acho que não tem aqui Não o tem, parabéns. não? Então Parabéns canta que pra você tá você bem. nesta data, querida. Diaconisa Marcel Almeida hoje completando 50 anos de tem idade. Vai ter vozeirão festa na assim, Devec né? Pavuna. Um beijo. Beijo, Diaconisa Marcel. Tem um vozeirão assim. É verdade. Na última sexta-feira, quem fez aniversário? Pastora Lisa Eu, gente, parabéns para mim, 40 anos. tudo de bom, tô me sentindo 4.0, ótima. turbinada. Turbinadinha. Principalmente. Ó, aqui, ó, pulou aqui no WhatsApp. Ana Paula de São Gonçalo. Ela tá dizendo: hoje é o primeiro sábado que eu estou ouvindo vocês. Então, um beijo pra você, Ana Paula. Fica com a gente hoje, sábado que vem, o outro, que a gente ama a sua companhia. Agora, meninas, elas levantaram a bola aqui, Marcinha, quando a gente estava fora do ar. Existe dependência emocional também ministerial? Como é que é isso? Existe. Isso é terrível. Que negócio é esse? E Conta pra eu nós. acho que isso hoje tem sido tão perigoso, que as pessoas, eu acho que ainda tá até pior do que a dependência emocional no homem e mulher, enfim, nos relacionamentos normais, né? São aquelas pessoas que às vezes para tomar uma decisão, por menor que seja, às vezes na própria vida, tem que consultar o pastor, tem que consultar a irmã de oração, tem que, sabe? Tem que ter uma profecia, e tu vê pessoas que estão amarradas em situações e não conseguem avançar Dependente porque disso, né? dependem. Depende de tudo, menos da palavra do Senhor, Menos né? da Porque a palavra. Bíblia tá ali pra ser aberta, Depende. lida, Isso aí. não é? Não é Depende. preguizinha, não, de abrir a Bíblia, né? Pois é, agora tem áudio, né? Eu Não acho. tem desculpa. Ainda tá ajudando, Verdade. né? Eu Fala acredito sério. assim, é claro que você quando tem uma confiança no pastor ou em qualquer outra É pessoa diferente que está- fazer um você gabinete numa conversar. situação específica que a Sim. pessoa queira. Agora, a dependência emocional implica na imaturidade. Sim. Né? Existem pessoas que são tão imaturas e o imaturo é aquela pessoa que não consegue exercer plenamente o uso do seu livre arbítrio. Das né? suas funções. Outras pessoas dizem pra mim. E é muito fácil quando uma outra pessoa diz. Porque assim, se deu errado, a culpa é do outro. O outro que pediu, o outro que mandou, o outro que disse, o pastor que disse, né? Fulano Aí a que transferência disse, de Deus que culpabilidade, né? disse, né? Quando na verdade Deus não disse nada. Não Então, disse. é muito sério isso, porque essa imaturidade emocional das pessoas faz com que muita gente literalmente dependa Já soube de A, casos de B, pessoas C. que casaram debaixo dessa situação. Aí depois não e- dá certo, porque não trabalham no casamento, acham que se Deus falou, então Deus vai ter que Entendeu? fazer dar certo no casamento. Não, quem faz dar certo no casamento são as duas pessoas com a bênção de Deus, né? Então, é a gente que trabalha, é a gente que labuta, é a gente que escolhe, é a gente que busca. De vez em quando, a gente vai a um gabinete, a pessoa vai falar com o pastor, a pessoa vai procurar um profissional, mas mesmo do ponto de vista psicológico, você atende uma pessoa e tem hora que você diz, não, agora você vai andar sozinha. Acontece né? do líder gostar dessa dependência emocional? Acontece e muito, que é poder. gerando Poder. aquilo ali. Não há. É interessante, porque Totalmente. Deus, quando criou o homem, disse: você vai dominar sobre tudo. Todas mas as você não coisas. pode dominar sobre o outro. É verdade. Né? Deus não deu autoridade para nenhum homem dominar sobre outro homem. Mas e esse poder de dizer pro outro faça, e o outro faz. Faz aqui. Mesmo às vezes, infelizmente, usando o nome de Deus, o sentido de Deus, você tem que comprar esse carro, mas tem que ser vermelho. Você tem que casar com essa pessoa. Você tem que não sei o quê. Isso é um poder muito grande que você coloca na mão de uma verdade. pessoa, né? E ao mesmo tempo, quando você empodera essa pessoa, você dilui daqueles Mas que eu são já ouvi dependentes muitos falar. a oportunidade do livre-arbítrio de poder decidir, de decidir em Deus, de orar, de E crescer isso que com você Deus, tá de crescer falando em é Deus. bem delicado porque traz, por trás disso tudo, aquele medo de errar. Né? Eu dependo de alguém espiritualmente, eu dependo de uma orientação, porque na verdade eu tenho medo de eu mesma decidir algo e se vir a dar errado, eu não Aí sei não fui lidar eu. com o É meu medo erro. das consequências. É, e a aí gente não fui eu. Terceiriza Você não o vai erro, né? lidar Entendeu? com Ah, você mas não- foi o pastor que me orientou. Você não vai lidar com as Terceiriza a consequências culpa, do seu melhor erro, mas dizendo. você É. vai lidar com as consequências do que Isso. o outro falou A do pessoa mesmo tem que jeito. E às entender vezes que é o pior. problema vai vir pra sua mão de Isso qualquer aí. maneira. Agora né? tem também ministérios que diz assim, essa igreja não anda sem mim, não sabe delegar. Tem isso também, que Tem. torna a igreja dependente dele, porque não dá oportunidade aos diversos talentos que se apresentam na igreja. Então, a igreja torna-se dependente daquele pastor, dependente Faz bem daquela pro ego liderança. ali. É, exatamente. Ele é que é adoecido, né? Exato. E às vezes, dentro de uma igreja, não existe só uma pessoa assim. É aquela irmã que dirige aquela aula de escola dominical, São é aquele vários outro que grupos, dirige aquele grupo de oração, é aquele Não líder dá dos jovens, oportunidade é aquele- pra outros São também, várias. é.
níveis de interdependência, Verdade. né? Que é muito complicado. Então, claro, vai para começar pelos pastores Sim. da igreja. É importante que se entenda isso, mas é importante também que as pessoas entendam que o crescimento espiritual, ele é individual. É leitura da Bíblia, é ler a palavra, é buscar a direção de Deus, é fazer a sua oração, é tomar suas Ter vida com decisões, Deus, né? ao mesmo tempo em que existem aquelas propriedades e particularidades e comportamentos que a gente tem que fazer. Quem leva um casamento adiante é o casal, né? Quem instrui uma criança são os pais. Não é Deus que vai descer do céu e ficar fazendo como é a Até criança porque sonha, o como é que ela tem corpo que é se de comportar. Cristo. Cristo é o cabeça, mas o corpo, cada um ali tem uma sua função, né? Isso. E às vezes Assim, essa questão ela é muito delicada. Eu acho legal quando você tem experiências próprias também pra citar, que não fica só na esfera do exemplo. Do exemplo do outro. Isso aí. Dentro dessa questão da esfera espiritual, ministerial, há alguns anos atrás eu vivenciei isso. Quando eu tive grande oportunidade, eu canto também. Então eu tive oportunidades pra estar em outros lugares, pra ministrar, pra TCD, essa coisa toda. E um líder não deixou. Um líder, ele se colocou de uma... E aí, qual é o grande problema? A gente cresce um pouco com aqueles dogmas, né, de igreja, Da honra, da submissão. porque assim, claro, eu creio, Tem que honrar, eu acredito Na que muitas autoridade coisas... espiritual. Não, Isso acredito aí, nisso. claro, Que claro. existe uma liberação, Exato. sim. Claro. Mas eu está preciso... debaixo de uma bênção. Eu Que você preciso confrontar ter isso é certeza de tudo, de quem eu sou, porque nem tudo eu tenho que ficar indo até o meu pastor. E a gente quando enfim, mais novo, a gente cresce sobre aquela coisa. Não, porque teu honrar pastor é tem que te uma abençoar. coisa. Gente, A autoridade honrar, espiritual na tua fazer vida é gabinete, uma coisa. pedir Isso aí. orientação é uma Agora, coisa. para Agora, tudo. que Para tiver tudo. que decidir pra comprar, pra fazer, Não, pra comprar aí- em casa, pra comprar pra casa, pra não sei o quê. Até porque você e imagina- geralmente não é nem o pastor, é uma irmã É um fulana líder, de tal, é uma liderança antiga, tem que ligar pra Um alguém líder pra de orar, PG, é uma sei lá, célula, dependente como é de que chama, profecia pra dependente. tomar Verdade. toda e qualquer decisão. Grupo de Isso não crescimento. traz maturidade. E quando você acompanha a vida dessas pessoas, você vê que elas não crescem espiritualmente. Você vê que elas não amadurecem espiritualmente. Os anos passam, ela continua naquela toada e daqui a pouquinho, como ela ouve um monte de profetada e não de profecia de Deus, começa a dar um monte de coisa errada e Deus começa a ser culpado, se afasta de Deus e é fácil desviar, viu? É Muito Porque fácil. não conhece Não a cria Deus. filho na A igreja, pastora não cria falando família na agora, igreja. Esse é esse índice hoje que a gente vê. Isso. É a diferença de discipular, Aí né? não quer igreja Essa nenhuma. Tem uma diferença. Aí eu me discipular lembrei, a pastora Elaine falando não agora, eu me controlar. lembrei do povo de Israel. Isso aí. Porque virou pra Moisés e falou assim, não vai lá você, porque a gente não quer ouvir a voz de Deus. Que é fato, toda vez que a gente ouve a voz de Deus, alguma coisa a gente morre, né? Claro. Alguma coisa a gente tem que morrer pra gente Confronta, ouvir a voz Deus de é Deus. Deus. o É o que confronto. fizeram Nem com sempre a gente Jeremias. ouve o que Queriam a gente matar quer. Jeremias porque ele falava realmente aquilo que vinha de Deus. Era um profeta de Deus. Eles queriam matar Jeremias. Só que aí Matar o profeta. É por isso que a segunda, terça, quarta, quinta, todo dia tem uma pessoa diferente pra ouvir. Porque se a segunda-feira eu não falo o que eu quero, eu vou procurar na terça. outra. Mas quem sabe na quarta? Opa, quinta aconteceu, é bênção, entendeu? E na sexta a virou pessoa misticismo. tá errado na vida dela porque não era Verdade. Deus. Só que a grande verdade, para os nossos ouvintes ficarem atentos, você perde a melhor parte, porque para mim eu fico tão encantada quando eu leio lá em Êxodo que Deus falava com Moisés como quem fala um amigo. Isso, é lindo. Então o que acontece? Se Deus falava com Moisés, por que ele não pode falar comigo? Mas Ele- as Se ele fala com pessoas, aquele meu elas líder, por que criaram... que ele não pode falar Exato. comigo? As pessoas, elas criaram essa dependência da terceirização. Virou uma cultura. Porque não quer sacrificar também, Entendeu? né? Não querem, porque hoje tudo é mais fácil quando vem na mão, ou quando tem alguém Isso que aí. vai sacrificar por você. E a verdade a é, irmã de gente- oração que sobe um monte toda semana, o pastor que já Ora tá lá. por mim, ora por ora mim, por ora mim, 6 por horas mim. pro El Crente 6 horas. Vai orar também, então vamos orar O cara não comigo. dobra Vem o joelho comigo orar. E fica nessa dependência. O Isso, cara né? quer abrir uma empresa, tem que ir lá falar com o pastor, pedir uma oração. E assim vai. A revelada. Olha, eu já cheguei a ouvir gente dizer assim, veio da igreja, o irmão falou que hoje. Eu falei, oi? Aí uma vez eu falei, tá na Bíblia. Abre lá, que Deus falou. Tá tudo aí na Bíblia, abre aí. Que... E é muito interessante, porque quando você vê famílias na igreja que frequentam os cultos, que são sérias, que vão para seminário, que vão para o estudo da palavra, que tem comprometimento com Deus, que trabalham na igreja com seriedade, esse pessoal não é imaturo, não. Não. Imaturo é aquele que fica pulando os galho em galho, né? Que não se firma em igreja nenhuma, na realidade não quer ninguém liderando, mas quer ouvir um Na monte verdade, de é vozes aquele que quer viver diferentes. dentro do conforto. Isso, quer que estar Deus confortável. fale aquilo que ele quer ouvir. Quer ouvir o que né? convém, então, quer estar... essas pessoas não ficam numa igreja séria. Não ficam. Entendeu? Não ficam. Então, isso é muito triste.
triste, porque essa pessoa acaba perdendo a oportunidade de estar plantado. E a gente tem que estar plantado. Você tá ali semeado. Porque aí é diferente. Você vai começar uma empresa. Pastores, estou informando que estou começando uma empresa, estou vendo, vai ter oração, vai ter alguém acompanhando, vai ter alguém orando por você. Alguém mentorando, né? Isso, muito diferente de agora. Contrato quanto? Me diz aí. Não é assim. Não, né? E virou uma regra mesmo. A gente tem várias pessoas que a gente conhece por aí, tu vai passeando, vai visitar uma igreja ou outra, às vezes tu tá na tua casa, chega informações de pessoas que estão literalmente nesse quadro, de não conseguem fazer nada na vida. Eu vou casar, devo casar com ele. Gente, como é que você... Aí vai botar uma responsabilidade em cima de um pastor que não está no relacionamento. Ou seja, aquele pastor tem que orar, tem que ter uma revelação. Que às vezes não é nem o pastor daquela pessoa para conhecer um dos dois, né? Que não conhece ninguém. É o pastor de uma outra igreja que nunca viu aquele casal na vida. De outra igreja, queriam casar, mas estavam num conflito, uma coisa louca. Eu falei, amado, vai orar, teu pastor sabe que você tá aqui. Vai procurar o seu pastor. Aí quer dizer, graças a Deus não casou, agora voltou. Fica nessa confusão, mas sempre atrás de alguém que vai alimentar, saciar essa necessidade. E o pior é quando encontra. Porque hoje não basta apenas saciar. Quando você encontra e quando o outro que é encontrado... Também quer isso. Já começa a se fazer. A gente vê por aí muitos ministros que a oração é tanto por oração. Aqui no Brasil, pastor, aqui no Brasil fazia igual o JT. Olha aí, comigo aqui não, tá... né? Só no Afeganistão. Só no Afeganistão. E as pessoas, a gente acha que não tem, mas tem. Pessoas que vão fazer uma oração e tal, aquela coisa toda, mas depois tu tem que vir com uma bolsa, né? Com recurso. Eu costumo sempre dizer o seguinte: envelhecer é natural. Sim. Né? Não tem como. O tempo passa, o cabelo fica louro, o cabelo fica branco. Eu não envelheço, eu Tem gente que faz plástica pra fechar o olho, tem que esticar o pé assim, puxar junto, enfim. Meu Deus. Né? Envelhecer é natural. Amadurecer é opcional. Opcional. Se a gente tem uma boa formação, a gente aprende essa maturidade. Se não tem, e aí a gente percebe na adolescência, pera lá, tá todo mundo já escolhendo uma profissão, todo mundo sabe qual é o tipo de amigos que tem que ter, todo mundo tá encaminhado, ou pelo menos tem uma visão clara do tipo de pessoa que quer pra casar, e eu não tenho, eu preciso buscar ajuda, né? Eu preciso aprender, eu preciso ter ferramentas pra minha vida maturacional. Então, essa maturidade, ela precisa acontecer. Isso não aconteceu na adolescência, não aconteceu na juventude, o que acontece depois de casado, o que acontece depois de velho. Porque tem gente que tem 60 anos e que tem cabecinha de 15, que age como de 15, e tem gente que tem 18 e que tem uma maturidade, né, de uma pessoa já de 30, 40 anos. Então, que a gente busca essa maturidade emocional, ela vai direcionar a nossa vida de uma forma equilibrada, espiritualmente, emocionalmente, no casamento, na criação, em tudo. Não tem como. É algo que faz parte, que a gente precisa buscar. Agora, digo, é opcional. Então a gente precisa querer, né? Quando a Bíblia diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça, tá lá no livro de Tiago, que Deus dá. Sabedoria ali é o que a gente está chamando de maturidade aqui, né? Existem pessoas que não têm nenhum curso superior, que às vezes nem terminaram o antigo primário, mas que tem uma sabedoria, uma maturidade, que sabem lidar com a vida, com as pessoas, com as coisas, que é fundamental. Olha, Leilane Rodrigues diz assim no Face: palavra abençoadora, tenho aprendido tanto com vocês, sei agora que muita coisa que não deu certo no meu casamento. Que bom, graças a Deus. Deus bendiga, né? E deu estratégia oriente. E que você hoje, não só você, mas todas nós aqui, quem tá ouvindo, tome a decisão. Sim, é decisão. De fato tomar as rédeas da sua vida e vencer as dependências e criar uma superar dependência seus limites, né? A gente só pode ser dependente de Deus. Que aí a gente não erra, erra, né? Nessa dependência ministerial, as pessoas abrem mão daquele de quem devem ser de fato dependentes, que é do Senhor, pra viver uma vida, né, pequena. Mas vamos mandar beijo aqui também no WhatsApp 968038319. A Ariane Léo diz assim: meninas, eu sou cuidadora de idosos, trabalho todos os sábados e estou ouvindo hoje porque eu tô com conjuntivite em casa. Ainda bem que ela bota risos. Fica firme, Ariane. E ela bota assim: olha, estou gostando muito. Manda um beijo pros cuidadores. Eu sou de Belfor Roxo. Um beijo para todos os cuidadores aí de idosos que acompanham a gente aqui. A Glória tá dizendo o seguinte: meninas, vocês são show. E eu, desde quando aceitei a Cristo, depois de 1 ano e meio, fui ajudada. Ela falou assim: eu fui ajudada pela minha irmã
Glória. E foi na casa dela que eu aprendi a ouvir a 93 FM. Essa Glória é demais, hein, Márcia? Essa glória é glória. Essa Glória é Glória. Muito bem. Essa glória é de Deus. Essa glória é de Deus. A Amém. Penha Agra tá aqui. Gente, ó, ela mandou vários. Aqui é a Penha Agra de Turiaçu. Olha eu aqui. Estou ouvindo pela primeira vez, ó. Beijo pra você, então, Penha. Ó, a Lídia Ângela diz assim: eu sempre ensinei os meus filhos que meninas não eram cabras e eles não eram bodes e deviam aí, tratá-las muito como bem. rainhas. Arrasou. Que homem de verdade é aquele que é respeitoso, gentil e cavalheiro. Que Perfeito. submissão não é escravidão. E meu pai me ensinou que eu teria que respeitar meu marido, mas nunca depender dele. Que devemos depender só de Deus. Que Bonita, bonito. hein, Lídia? Arrasou! Nossos Isso aí, ouvintes são arrasou. muito especiais. E a gente tá chegando no final. Pois né? é, como é que a gente faz? Que peninha! Mas solta aí aquela vinhetinha que a gente Vamos gosta, saber! Desenho animado. Mais uma vez eu vou mostrar aqui o desenho da pastora Elaine Cruz. Aquele desenho, ô, Índio? Aquele desenho que, ó, pra quem lê a Bíblia, né, Márcia? É verdade, diga o que foi, qual foi a Pastora, cena o que que a senhora bíblica? Gente, Josué capítulo 10 cita a batalha, né, em meio ao povo de Israel na conquista da terra prometida, passa pela cidade de Ai, depois de Jericó e encontra os amorreus pela frente, no Vale de Gilgal, enfim. E ali cita que Josué, num certo momento, quando percebeu que a noite estava chegando, a Bíblia diz que ele ora a Deus e Deus para o sol e lua. Sabe o que é lindo? Parar sol e lua significa parar o movimento da terra. Significa verdade. mexer em toda a grade do universo. E até hoje, os cientistas ficam procurando esse tempo perdido. Isso, né? E aí, quando a gente fala de anos bissextos, enfim, tem tudo a ver com tem tudo a ver com a história de Josué. É uma história muito linda que tá lá no livro de Josué, capítulo 10, vale a pena ler. Ó, e quem arrasou, ficou bonita, hein? Ó, quem leva pra casa bolsa com picolé e sorvetes Rigra, mais CD, a Bíblia, Mensagem, Antigo Novo Testamento, é você, Rosângela de Oliveira Saraiva, no Facebook. Acertou, se deu bem, vem buscar onde, Rosângela Marcelinha? Gotemburgo 211, aqui em São Cristóvão, a partir de segunda-feira. 5 né, dias Marcinha? úteis, entre 10 da manhã e 5 da tarde. E não pode deixar de trazer o quê? A Aprende isso com a identidade, Márcia. a identidade, não pode não. Pois é, Não, mas tá tudo que chegando é o bom, final. ó, passa muito rápido. Vapt-vupt. E a gente vai se despedir, as meninas vão se despedir, vão deixar uma palavra aí, final para os nossos ouvintes, já que esse tema foi um tema que mexeu bastante com todo mundo, né, Marcinha? Verdade. Pastora Lisa, obrigada. Eu quero agradecer o convite mais uma vez. Quero mandar um beijo para todos os amados da minha igreja, Ministério Crescendo na Unção, meu pastor Marcelo Bruni, pastora Késia Bruni. Um beijo para minhas irmãs que estão aqui comigo também, Lindíssima, Mila Oliveira, Fernanda Valentim, Estilosas. para todo mundo da família. A palavra que eu quero deixar, assim, para você meditar é um texto que eu gosto muito, muito simples, Filipenses 4:7, que diz: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos pensamentos e corações em Cristo Jesus. Então, dessa maneira, eu acredito que haverá um equilíbrio emocional, que haverá maturidade vindo de Deus para sua vida, que você possa ter aí o Espírito Santo agregando valor e entendimento nesse bate-papo que foi tão gostoso, né? Que foi tão, assim, divertido, mas de um assunto tão sério que talvez você precisa ter esse norte, esse discernimento, e a paz do Senhor vai derramar sobre você esse equilíbrio, e que Deus possa te abençoar. Um beijo. Até a próxima, em nome de Jesus. Lindíssima Amém. ela, né, Marcinha? Obrigado pela palavra profética do lindo. Eu recebo. Tô recebendo tudo, gente. Recebemos tudo, né, pastora? É isso aí. Doutora Elaine Cruz, doutora e pastora, né? Bênção de Deus. É um prazer, foi um prazer estar aqui. É sempre muito bom. Quero deixar um grande beijo pro meu marido Álvaro, pros meus filhos que mesmo longe assistem sempre. Um beijo para todos do Fronteira, para essa família linda dessa igreja. E sem dúvida alguma, né, deixar para todo mundo que assistiu a gente, que ainda vai continuar assistindo no Isso, YouTube e tal. pelo YouTube, Que é muito legal. A gente muitas vezes já cantou e já leu na Bíblia: minha alma tem sede de Deus. A nossa alma às vezes tem sede de muita coisa, de pessoas, de olhares,
de atos, de atitudes, a gente fica esperando muita coisa, mas que ela de fato tem a sede de Deus, né? Que Deus realmente sacia. Se a gente abrir o coração de fato, se a gente se dedicar a Ele, Ele vai saciar essa sede. E ter essa sede saciada significa não ter carências, né? Não ficar mendigando água, afetos, o que quer que seja. Então, que a nossa alma sempre tenha a sede de Deus, porque se ela tiver sede de Deus, Ele nunca falha, Ele nunca erra, Ele nunca decepciona. E aí a nossa autoestima fica lá em cima e a gente consegue lidar com todas as outras carências que fazem parte do nosso cotidiano. Um grande beijo para todas as amigas. A pastora Elaine é maravilhosa. Acho que a pastora Lisa tem uma palavrinha a mais, não tem, Não pastora? posso esquecer do meu sacerdote, gente. Olha, Como é que a pessoa manda beijo pra todo mundo? Manda beijo Pro pro marido. sacerdote e pro filhão. pelo amor de Beijo, Deus. meu marido, que me abençoou quando vim pra cá, orou por mim, né? Amém. Que é bênção. Amém. Marido Efraim Wilflen e meu filho Michael Wenix. Um beijo! Já estou chegando. E aproveita e fala o contato, a pastora e pastora doutora também. também. Sim, o meu contato é 98-444-1573. Aguardo o seu contato. Repete, pastora. 98-444-1573. Leva pra pregar na sua igreja, olha bem. Isso, me leva pra pregar. Doutora e pastora E o Lisa. meu Rio de Janeiro também, 21 3872 6190. Então, 21, Rio de Janeiro, 3872 6190. Olha, Amém. mulheres de Deus, né, Marcinha? E a Verdade. pastora Lisa ainda canta. Ah, Glória. Menina, a gente tem que ter um negocinho Solta um mais, dó, né? solta um ré. Olha, vi isso. Vi um vídeo desse negócio de dó e ré. Vamos terminar orando, né, minha Verdade, amiga? Porque a gente não faz nada sem oração. Pedir a pastora Elaine para que nos leve a Deus em oração, para que o Senhor nos leve ao caminho da dependência dele, Amém, como a pastora disse, ambas as pastoras disseram. Quando a gente é dependente do Senhor, nada nos falta. Ele é. Nele estão todas as nossas fontes. Então, que você em casa tenha todas as suas fontes saciadas no Senhor. Seja Que nós pleno. aqui tenhamos todas as nossas fontes saciadas no Senhor. Vamos continuar orando por Brumadinho, pelas famílias enlutadas do Flamengo. Nós vamos continuar orando pelas famílias que perderam todas as coisas aqui nessa terrível chuva aqui no Rio de Janeiro. Vamos contar aí com a graça do Senhor. Pai eterno, nós pedimos ao Senhor por todos aqueles, ó Deus, que neste momento passam por necessidades, porque perderam seus bens, perderam seus filhos, perderam parentes, perderam amigos, ó Pai. Pela tragédia que assistimos em Brumadinho, por tantas outras situações do Flamengo e tantos outros, ó Pai, anônimos, que não sabemos o nome nem aonde estão. Queremos pedir a Tua bênção, o Senhor que é Deus provedor, cuidador, que nunca desampara e sempre, Senhor, sempre nos cerca. Te pedimos ainda, Senhor, por todas aquelas e aqueles, ó Senhor, que sofrem, que são dependentes, que às vezes não tiveram, ó Deus, na sua formação e criação, a possibilidade de ganhar uma independência emocional. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, a termos sede somente de Ti, da Tua palavra, ó Senhor, do Teu abraço, daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Ajuda, Senhor eterno, a tantas mulheres, a tantas pessoas, ó Senhor, a se tornarem, ó Pai, independentes, saírem de relacionamentos abusivos, ó Pai, onde muitas vezes sofrem caladas e choram à noite nos seus travesseiros. Abençoa, Senhor, o Teu povo. Ajuda-nos, ó Pai, a termos as nossas fontes em Ti, a nos saciarmos em Ti, para que sempre, Senhor, possamos olhar para Ti como o único Senhor, Salvador das nossas vidas. Aquele de quem dependemos, aquele a quem amamos e de quem temos sede. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. No próximo sábado chama As Amigas pra 93 FM.